Fala, meu querido, mais uma questãozinha aqui feita para você, agora do Enem Presencial 2020, né? E a gente está fazendo uma questão de calorimetria, irá fazer, né? E temos como principal conceito o termostato. Quem tem um aquário, como eu tenho aqui em casa, sabe a importância que tem um termostato, principalmente nesses dias que estão mais frios. Em dias que estão mais frios, os peixes eles têm a sensação, a sensibilidade, né, muito apurada por conta da temperatura da água, é o ambiente onde eles vivem, né? Assim como um dia que está quente, eles sentem a elevação da água naturalmente, eles também, em dias frios, eles sentem com muita intensidade o ambiente que os envolve, que é a água, né? Apesar da água ter um altíssimo não, né? Mas um alto calor específico que demora a esquentar, ele também demora a esfriar. Porém, isso pode ser um problema e é o que ele nos fala aqui. Então vamos lá, questãozinha que fala assim: mesmo para peixes de aquário como o peixe arco-íris, em que a temperatura da água fora da faixa ideal entre 26 a 28, bem como a sua variação brusca pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na medida desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com um termostato. Esse termostato, então, ele é ligado na tomada e ele tem dentro dele, né, um termômetro que consegue medir e consegue medir a temperatura e consegue emitir a quantidade de calor por efeito Joule, onde ele transforma a energia elétrica em calor, né, energia térmica, e ele vai medindo até que sempre fique naquela temperatura desejada que você consegue ajustar no termostato, né? Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para assumir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Então não tem lá nas estufas ele tem uma certa temperatura. Então o termostato ajuda a manter essa temperatura de 26 a 28 aqui sempre equilibrada, né? Utilize para a água o calor específico. Cuidado com essas unidades, né? 4 kJ, quilograma e Kelvin. Então o calor específico que manda nas unidades que a gente vai usar no macete. Então eu vou usar uma unidade de calor para kilojoule, uma unidade de massa para quilograma e uma unidade de temperatura para Kelvin, variação de temperatura. Se a densidade da água é quilograma por litro, veja que ele me deu essa água do aquário em litros, né? Então vou ter que passar para quilogramas. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Então o que vai acontecer, né? Se você não tiver esse termostato, a temperatura da água tende a cair, porque o termostato aqui ele utiliza um sistema de aquecimento. Então, eu vou deixar de gerar calor para eles. Então, eu consigo medir aí a variação de temperatura dele através do macete quando eu tenho termostato. Quando eu não tenho termostato, eu também, é a mesma relação. Eu só não vou conseguir gerar esse aumento de temperatura. E esse aumento de temperatura é o que ele quer. E aí, o que a gente pode encontrar aqui, né? A gente tem uma... Ele nos deu a potência, então vamos colocar aqui o que a gente tem, né? Eu sei a potência do termostato. E potência a gente sabe que é calor dividido pelo tempo. Essa é a relação que a gente encontra. Só que eu posso escrever melhor aqui o calor, estava falando em variação de temperatura. Então acho que é mais adequado a gente usar, no lugar de calor, a gente usar o mc delta θ. Né? E isso aqui, e aí, com isso aqui a gente já encontra o que a gente está procurando, que é a variação de temperatura. Então o que se espera, né? Se espera encontrar, vamos substituir os valores. A potência dele está em watts. Está em watts aqui. Quando eu tenho uma potência em watt, eu vou ter que ter a minha resposta em joules. Vamos colocar aqui, né? Joules por segundo. Não é? Então, essa é a unidade com que a gente está para encontrar aqui. Então, o justo é nós corrigirmos isso de forma com que eu encontre um valor em joule por segundo. Porém, eu tenho um problema aqui, que é quilojoule, né? Mas eu posso escrever que é esse calor específico como sendo 4 kJ aqui vezes quilograma menos 1 vezes Kelvin a menos 1, eu posso escrever que esse calor específico é 4.000
faltou o quilo aqui, né? 4.000 joules, quilograma a menos 1, Kelvin a menos 1. Então eu só fiz essa substituição aqui, ó, de transformação de 4 kg para 4.000. Isso eu sei que é verdade, né? Então não tem problema nenhum. Então agora eu já tenho a unidade certa, joule, e o tempo tem que ser em segundos. Só que ele falou que ele desligou isso por 1 hora. E 1 hora, você precisa saber também que são 60 minutos vezes 60 segundos. Então eu tenho no total 1 hora sendo 3.600 segundos. Então essas informações que a gente tem para encontrar a variação de temperatura já estão todas aqui. Então o que eu faço? Então eu vou colocar agora, eu vou pegar a fórmula, vou colocar o valor da potência é 50. Então aqui eu tenho 50. A massa do corpo são 50 litros. Como ele me disse que são 1 kg por litro, a cada litro tem 1 kg. Então no total 50 litros de água, eu tenho 50 kg. Né? O calor específico vai ser os 4.000 joules quilograma, está em quilograma, e a temperatura que eu vou achar é a variação de temperatura em Kelvin. Tá bom? Dividido aí tudo isso por 3.600 segundos. Pronto, a partir de toda essa relação, a gente pode simplificar o que dá. Vamos simplificar aqui, por exemplo, os dois 50. Então, eu encontro um aqui e um aqui. Com isso, olha quanto que vai dar isso, né? Eu vou encontrar que, multiplicando em cruz, 3.600 é igual a 4.000 delta θ. Para encontrar o delta θ, eu divido 3.600 por 4.000, e isso aí vai dar uma variação de temperatura de 0,9 graus Celsius. Então, essa é o valor aí que ele vai sofrer de variação de temperatura. Então, essa variação de temperatura, no caso aí que vai ser a sua redução, por quê? Porque quando eu desligo, eu deixo de fornecer calor a ele. Quando eu ficar ligado ele durante 1 hora, eu consigo fornecer a esse aquário uma quantidade de calor suficiente para aumentar em 0,9 graus Celsius a sua temperatura da água. Se eu tiro ela aqui, eu não consigo fazer isso. E ela está numa certa temperatura e, de repente, se ela não consegue chegar a isso, haverá uma redução, ela vai deixar de fornecer essa energia e aí ela vai ter essa redução, ela vai voltar ao seu parâmetro inicial aí, que eu não sei qual era, ele não falou, mas ele vai deixar de fornecer essa quantidade de calor que o fez elevar a temperatura da água em 0,9. E aí, nesse valor, nessa redução de temperatura do aquário, vai ser de 0,9. E aí nós chegamos na alternativa C aqui, tá bom? Então, muito cuidado na hora da conversão de temperatura, muito cuidado na hora em que você for fazer essas conversões de unidade. Sempre lembrar que a unidade padrão que a gente usa para potência é watt. E a unidade padrão para calor e tempo é joule segundo. Aí é só você dividir um pelo outro que você encontra a resposta. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, deixe os seus comentários aqui que a gente possa ajudar mais ainda vocês. Obrigado, gente. Mais uma questãozinha do Enem 2020 que a gente fez para vocês.